Olá, uma honra estar aqui com vocês, vai ser um prazer trocar ideia. Vamos juntos, sim. E também os nossos convidados aqui, recebo o comentarista da Jovem Pan e advogado, o Túlio Nassa, o repórter André Martins, da revista Exame, e o advogado também e comentarista da Jovem Pan, Acácio Miranda. Vamos lá então, direto ao ponto já com o senhor, Renan. Quero ouvir, o senhor se apresenta como o presidente do Missão, é compositor, gosta de música, mas para quem não te conhece ainda, como você tem se apresentado nessa caminhada, que é o interesse em disputar a presidência da República, inclusive? Pois é, boa noite a todos. Novamente, eu reforço que é uma honra estar presente aqui, trocando ideia com vocês. Eu sou o Renan Santos, eu tenho 42 anos de idade, eu sou natural aqui de São Paulo, do bairro da Moca, filho de um advogado, filho de uma psicóloga. Fiz faculdade de Direito na USP, não terminei, resolvi ser empresário. Toquei minha vida em muitas áreas, empreendi, vi todas as agruras que é trabalhar, tentar criar emprego aqui no Brasil. E em 2013 vi aquelas famosas manifestações, as jornadas de junho, vi o início de uma luta anticorrupção fervilhar no país, me envolvi com aquilo, tomei parte. Em 2014, fundo o Movimento Brasil Livre, lideramos as manifestações que derrubaram o governo Dilma Rousseff, apoiamos naquela época a Operação Lava Jato e nos tornamos, vamos dizer, um instrumento de pressão naquilo que a gente considera errado, seja corrupção, seja posturas erradas, gastos públicos estúpidos, uma agenda de leniência no combate ao crime organizado. Só que a gente também percebeu que as pessoas não nos levariam a sério se nós não fôssemos também uma alternativa de poder. Foi assim que nós fundamos, ano passado, novembro, o Partido Missão, e com base no Partido Missão a gente tornou uma alternativa de poder que está sendo reconhecida nas pesquisas como uma opção já para 2026, e eu estou muito orgulhoso. Antes dos nossos convidados, o senhor toca no assunto sobre o impeachment de Dilma Rousseff e também na sequência veio meio que um apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguns nomes, os movimentos de rua estiveram ali. Eles lá, eu não. Como o senhor vê hoje que esse movimento se coloca contra também a opção do bolsonarismo? O que sobrou daquela ideia das ruas hoje que se firma uma legenda de fato? Alguma coisa que se mantém daquela época ou é totalmente novo essa ideia? Vamos lá, o Bolsonaro, ele usurpou um movimento de rua que era anticorrupção e que era em certa medida impessoal. Que era um movimento que apoiava à época a Operação Lava Jato, duras medidas contra a corrupção galopante que estava rolando ali no governo Lula 2 e Dilma 1 e 2. E ele assume o protagonismo daquele processo após a queda de Dilma Rousseff, quando as pessoas se deparam com a eleição de 18 falaram: opa, preciso de uma alternativa, em quem eu vou votar? Elas não encontraram algo de novo, para além do Jair Bolsonaro, que já vinha crescendo. Também, vamos dizer, trazendo um discurso mais à direita, que é um discurso alternativo dentro da política brasileira. Temos que fazer uma crítica, o discurso à direita nos anos 90 havia desaparecido. Os tucanos nunca pegaram para si esse discurso, acho que nem quiseram. E aí, com base nisso, ele se tornou, vamos dizer, uma opção que vence as eleições. Mas ao usurpar esse processo, ele não levou à frente as causas enquanto valores. Então, o Bolsonaro, ele não tocou a agenda anticorrupção, pelo contrário, ele desmontou isso ao longo do governo dele. Uma agenda de autoridade, de enfrentamento a questões fiscais, parou na reforma da Previdência, ele tocou, mesmo a contragosto, porque ele era contrário à reforma da Previdência. Depois não fez uma agenda reformista, tá mesmo tendo o Paulo Guedes lá. A agenda de combate ao crime, a gente precisa lembrar, era uma pauta central do Bolsonaro. Ele não andou com nada. Em certa medida, ele até sabotou o pacote anticrime do Sérgio Moro, acabou passando o juiz de garantias lá do Freixo. Então, o Bolsonaro, ele se apropriou dos símbolos, mas ele não foi um líder na hora H. E aí ele transformou tudo aquilo, e essa é a provocação contra os bolsonaristas, num culto à personalidade dele. Aí é legal, o pessoal ia na rua, chorava, cantava Viva Bolsonaro, mas isso virou o quê para as pessoas? Virou só no retorno do Lula e uma crise política que a gente está vivendo hoje. Acácio Miranda. Renan, falando aí da fundação do Partido Missão, a minha geração, a geração do Túlio, a gente viveu os anos 80, 90, contra a cultura era a esquerda. Hoje há uma tendência da molecada, da contracultura estar um pouco na direita. E acho que o Missão e o MBL vivem um pouco desse reflexo. Você concorda com isso? E caso concorde, a que você atribui essa mudança de chave? Porque neste momento o jovem é de direita e não de esquerda, como foi nas décadas de 80 e 90, por exemplo? Talvez eu seja um pouquinho mais novo do que vocês, e eu vivi um pouco isso. Quando eu entrei na faculdade, a contracultura ainda era de esquerda. Ser alternativa era ser a esquerda. Aconteceu algumas coisas, dentre elas, a esquerda se tornou mainstream, né? Para quem está nos ouvindo, a esquerda hoje é a norma. Se você não se comporta como uma pessoa de esquerda, você é um transgressor, você está fazendo algo de errado.
E os jovens gostam de transgredir, os jovens gostam de sentir que eles não estão sendo parte da norma. Como a norma é de esquerda, como os tribunais superiores reforçam uma linha ideológica de esquerda, como certas palavras são proibidas, e essas palavras são proibidas mediante uma lógica de esquerda, o jovem, ele fala, não, eu quero expressar minha subjetividade, eu quero ser eu mesmo diante desse mundo. E quem está me impedindo de ser eu mesmo são figuras à esquerda. Além disso, a gente tem uma questão geracional em que os mais jovens estão pagando a conta dos mais velhos e a esquerda não traz resposta nenhuma para isso. Então, os mais jovens pagam a conta previdenciária, a conta do pacto político, que é o pacto de 88 que a gente vive, o sonho do Constituinte de 88. Os mais jovens também veem o seguinte, toda vez que algum tema importante para ser discutido no Brasil, na verdade, discutido não, passado no Congresso, por exemplo, aumento de pena para bandido, vem sempre um político, não, precisamos discutir isso aí, não, porque os direitos... Mas o jovem fica cansado e fala, cara, eu estou sendo roubado, eu quero só resolver isso. E ainda tem um novo elemento, que aí é específico dessa geração, que é o seguinte, essa geração resolve as coisas num clique. Hoje você tem softwares, você tem os aplicativos que tentam ser mais amigos do usuário possível. Então tudo tem que ser muito rápido, você resolver tudo num clique, num movimento, numa olhada. Pois bem, eles estão vendo que a atividade política, especialmente na forma como a esquerda conduz, é lenta. Ela impede as coisas de fluir. Então, os mais jovens querem respostas rápidas, tal qual a vida deles é rápida na contemporaneidade. Nós, no Partido Missão, trazemos a resposta para isso. A gente trata dos temas políticos sem muita frescura, sem muita enrolação. Saímos da discussão meramente ideológica, vamos para a discussão prática, em termos de proposta. E aí isso começa a ter uma resposta eleitoral positiva. A gente começou a crescer entre os jovens. O senhor faz uma fala direta e aí os números revelam entre 16 e 24 anos. O senhor acha que no eventual cenário de campanha, os seus eventuais adversários numa disputa já são nomes que estão vencidos no mercado da política? Olha, o lulismo ele está completamente derrotado. E olha que o Lula fez uma campanha em 2022 pedindo para os jovens tirarem o título, porque ele estava se apropriando ali de uma rejeição que o Bolsonaro tinha entre os mais jovens. De fato, a família Bolsonaro ficou rejeitada entre os mais jovens e, né, por as razões que eu levantei para vocês, o governo do Bolsonaro foi um governo frustrante. Ele prometeu muito, né? Não, aqui ó, a bandidagem já era, eu vou fazer... Ele não fez nada. Aí esses mais jovens falam, pô, eu quero uma resposta prática. Então, se você perguntar para um lulista ou para um bolsonarista qual a resposta, por exemplo, para a vida de uma pessoa que mora numa favela controlada pelo tráfico, não haverá resposta nenhuma. Do Lula, inclusive, a resposta que ele veio vai ser uma linha, olha, temos que ver isso aí. O Lula estava agora nos Estados Unidos, inclusive, defendendo, em alguma medida, o Comando Vermelho. Tá? A conversa dele estava um tanto quanto estranha. Do bolsonarismo é apenas a inoperância. Não consigo fazer, culpa do STF. E aí o jovem fala, tá, eu continuo morando na favela, o crime continua mandando aqui, alguém me deu uma resposta. A gente está trazendo essas respostas, essas discussões. E a gente começa a responder essa ansiedade de uma mudança. E, na verdade, a gente precisa ser ansioso com a mudança. O Brasil está ficando para trás muito rápido. Túlio Nasser, por favor. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renan. Boa noite aos meus colegas de bancada qualificada hoje aqui. Olha, Renan, vamos falar um pouco agora dos novos players nessa eleição. Alguns analistas, inclusive, o chamam de outsider, aquele que quer romper com o sistema, aquele que traz ideias que são diferentes. Ao mesmo tempo, você se apresenta como um eleitor de direita. Nós temos hoje, no xadrez eleitoral, vários players da direita. Nós temos Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, e todos eles, mais ou menos, bebem na mesma fonte do bolsonarismo. As pautas são muito parecidas. Me parece que você, ao contrário, bate muito em Flávio Bolsonaro e até mesmo na chamada direita bolsonarista. Só que o eleitor não sabe ao certo o que é essa direita que é diferente da direita bolsonarista. O que seria a direita missionária, pegando um gancho do nome do seu partido, a missão? O que te aproxima, na teoria e na prática, da direita bolsonarista e o que te afasta? Olha, uma coisa que é legal, esse eleitor que hoje ainda é bolsonarista, ele já esteve conosco antes. Quando a gente marcou as manifestações que derrubaram a Dilma, quando a gente apoiou a Lava Jato, quando a gente apoiou reformas como a PEC do teto e a reforma trabalhista, este eleitor que hoje, vamos colocar, é bolsonarista, lutava ao nosso lado. Ele esteve conosco. E a diferença do período que ele esteve com o Bolsonaro para o período que ele esteve conosco é que conosco ele ganhava. A gente venceu tudo. A gente derrubou o governo da Dilma, a gente apoiou a Lava Jato, o Lula foi preso, autoridades corruptas foram presas, reformas importantes passaram. A partir do momento que ele passou a cultuar o Bolsonaro, esse eleitor passou a perder. Então, eu começo já fazendo essa provocação. Se ele fizer um exercício de memória, ele vai lembrar que conosco a gente vencia. Os nossos valores são os mesmos daquela época. Em termos valorativos, as crenças que a gente tem num Brasil diferente, combate à corrupção, uma institucionalidade mais séria, divisão dos poderes, colocar em certas caixinhas poderes que estão saindo deles, como é o caso do judiciário. Mas
Hoje nós estamos muito mais maduros e hoje nós estamos apresentando propostas que estão cativando as pessoas e trazendo discussões que ninguém está fazendo no Brasil. A discussão sobre desfavelização, ela não existia até a gente colocar na pré-campanha. A discussão sobre data center no Nordeste, sobre investimentos em infraestrutura, sobre o uso inteligente da energia para a gente gerar desenvolvimento econômico. A pauta do Nordeste é a solução e não um problema, como eu coloquei e foi imitado pelo Flávio Bolsonaro, são pautas que a gente está trazendo. E essas são coisas que esse eleitor de direita pode, vamos dizer, abraçar, porque no fundo ele acredita nisso. O eleitor de direita ele não acredita lá no PL da misoginia que o Flávio passou. Se perguntar para o tiozão do Zap que votou no Flávio Bolsonaro, ele fala, pô, isso é um absurdo. Agora, ele vai concordar conosco, por exemplo, quando a gente fala sobre frentes de trabalho em regiões que estão tomadas apenas por assistencialismo. Ele vai falar, não, eu acho justo, eu sou um cara que defende o trabalho como valor, um direitista típico defende isso, e esse sujeito do Partido Missão defende. É por isso que eu estou avançando no eleitorado de direita. Primeiro entre os mais jovens, mas os mais jovens têm pais, avós, tios, primos, professores, irmãos. Nós vamos chegando lá. O senhor disse que vai acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. O que quer dizer isso aí? Bom, claramente não é eliminar a raça da família Bolsonaro, que veio da Itália, né? A etnia dos Bolsonaro, mas do ponto de vista político, eliminar a presença nociva da família na política brasileira. A família Bolsonaro, ela destruiu aquilo que a gente chama de direita. Eu volto a colocar a provocação. Até 2018, nós vencíamos tudo. Vencemos a esquerda nos tribunais, nas ruas, nos projetos, nas ideias. Desde que os Bolsonaro entraram, eles pegaram essas lutas e submeteram elas ao interesse personalíssimo da família. Por exemplo, a Operação Lava Jato foi destruída para salvar o Flávio Bolsonaro, que cometia crime de peculato, rachadinha no gabinete dele. Então, toda vez que a gente se vinculou a essa família, infelizmente eu preciso colocar essa família maldita, a gente perdeu. A ponto do Lula, que estava preso. A gente precisa lembrar, o Lula estava preso e ter voltado ao poder. E aí, agora a gente fica nessa situação com o nosso país destruído, e aí vem o filho... Desculpa falar isso aqui, envolvido no escândalo de corrupção da rachadinha, que é o Flávio Bolsonaro, que até agora, pelo menos no horário que a gente está gravando o programa, não assinou a prorrogação da CPI do crime organizado, que está rolando no Senado. E aí esse cara tem que falar que nós temos que nos submeter a ele? Esse cara tem que sair da frente, o Brasil precisa andar. Assim como o Lula precisa simplesmente vai tocar a vida dele, vai dar milho para pombo, sabe? O Flávio Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa, para de atrapalhar o nosso caminho. Renan, agora me fala uma coisa, então, em relação à sua diferença com os bolsonaristas. Você é a favor ou contra o PL da anistia geral, ampla e restrita? Ou você é a favor da dosimetria? Ou de nada disso? Enfim, essa é uma pauta que não tem como você fugir nesse momento. Não tenho e jamais fugimos. O nosso deputado federal, Kim Kataguiri, ele é favorável ao PL da dosimetria. Porque a gente acredita numa coisa, por mais que, haja vícios formais, e qualquer um que vem do campo do direito sabe que houve vícios formais no processo como um todo que envolve aquelas pessoas, e o próprio Jair Bolsonaro, há também o cometimento do crime. Aquelas pessoas não estavam passeando, olha, estou aqui num domingo, vim entrar no Palácio do Planalto, né? Vim montar um acampamento dentro do STF. Aquelas pessoas praticaram um crime. E se fosse o STF cometendo esse crime, todo mundo falaria que essas pessoas tinham que estar presas. Acho que a lei tem que ser para todas. Dito isso, uma dosimetria, dado que nós temos agora pessoas que foram presas por crimes menores do que, por exemplo, um estuprador, tem que ser feita. E essa dosimetria tem que beneficiar todos ali. Então, nós votamos a favor do PL da dosimetria e é isso que nós defendemos, a dosimetria. Não uma anistia ampla, geral e restrita, porque a gente está falando o seguinte, está autorizado você quebrar tudo quando você quiser, do jeito que você quiser? Não pode ser várzea. Senão a gente vai tratar o país assim, ó, é várzea. Se o cara tá de verde e amarelo e eu sou verde e amarelo, pode. Se o cara tá de vermelho, não pode. E o cara de vermelho vai falar a mesma coisa. Pro lulista, o Lula perde a eleição agora no fim do ano, então ele manda a turma dele invadir tudo. Eu acho que a gente tem que ter critérios objetivos. A lei e a ordem tem que funcionar para todo mundo. Por favor. O senhor comentou sobre a fundação do partido no fim do ano passado. Queria que você falasse um pouquinho sobre os planos, né? O partido vai ter alguns candidatos nos principais estados. Qual que é a expectativa de bancada na Câmara dos Deputados? Vocês vão ter candidato ao Senado? Eu queria que você detalhasse um pouquinho. Olha, pensei num trabalho, me tornar um dirigente partidário, vamos colocar assim, de um partido pobre e jovem, como é o Partido Missão, é um trabalho hercúleo, né? Nós temos que treinar, nós temos que construir as chapas, montar a chapa com mais de 1.000 candidatos ao redor do Brasil. A gente está falando que realmente são, em cada estado, você acaba tendo a necessidade de ter centenas de candidatos. Temos que confiar no trabalho deles, fazer um trabalho de organização de um trabalho comum, fazer um trabalho de qualificação sobre quais são nossas propostas, nossos valores. Graças a Deus, a gente vem numa base em que nós já treinamos boa parte da nossa militância através da nossa academia de formação. E estamos lançando pré-candidatos aos governos. E estamos tendo uma grata surpresa. Como saiu na pesquisa Atlas recentemente, o Partido Missão, com
4 meses e meio de vida, já é o 4º lugar na preferência nacional. É PT e PL disputando o primeiro lugar, o PSOL em terceiro e nós em quarto ali na cola, com 4 a 5 meses de formação. Isso está permitindo que nossos pré-candidatos ao governo apareçam como Marcelo Brigadeiro lá em Santa Catarina, com 5,8 nas pesquisas. Na cidade de Joinville está com 13,7. Na cidade no estado de Minas Gerais, o Ben Mendes está variando de 3% a 5%. O Kim Kataguiri aparece de 8% a 12% em São Paulo. Isso é uma notícia muito alvissareira. Ele não vai recuar do candidato ao governo de São Paulo? Só se eu chamar ele para ministro da Fazenda. Que é o que eu gostaria de ver ele sendo meu ministro da Fazenda, que é um dos jovens mais brilhantes na parte econômica no Brasil, é uma liderança incrível, com experiência em andar com uma pauta reformista no Congresso, e foi inclusive o cara que protocolou a PEC, que transforma o regime fiscal brasileiro, a lógica fiscal brasileira, que vai nos tirar de uma rota de colisão bizarra que o Brasil está se encaminhando. Então, seria um excelente ministro da Fazenda e eu estou tentando convencer ele disso. E os outros estados, para completar a resposta? Os outros, temos pré-candidatos no Pernambuco, temos pré-candidato no Paraná, também pontuando com 3% a 4%. Em todos os estados, a gente parte de um piso. A gente lançou agora um pré-candidato no Mato Grosso e eu posso fazer uma aposta para você, já na próxima pesquisa ele vai aparecer com no mínimo 2%. Porque no Partido Missão é isso. Como a gente defende uma causa e a gente tem uma perspectiva, uma visão de mundo, as pessoas acreditam a gente por causa da causa. A gente não é um coletivo de projetos individuais. A marca fala muito alto. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande pelo que a gente fala e pelo que a gente constrói. Porque há um lado positivo nisso, que é essa confiança que está dando uma espécie de piso alto para um começo. O Direto ao Ponto continua depois do intervalo, girando os principais assuntos e uma entrevista aqui na Jovem Pan com o Renan Santos, o presidente do Partido Missão. Intervalo é rápido, a gente já volta. Até já. Direto ao ponto. A Copa do Mundo mexe com o planeta e a Jovem Pan faz parte dessa história desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo. Direto ao ponto. Seguimos aqui repercutindo os principais assuntos, falando muito sobre eleição 2026 com Renan Santos, o presidente do Missão. Acácio Miranda. Pegando um gancho, Renan, olhando para a estrutura partidária e, obviamente, para uma projeção de resultado em 26, você mantendo essa musculatura, candidatos a governador mantendo essa musculatura, qual que é a expectativa de vocês em termos de Congresso Nacional? Quantidade de deputados, porque a gente sabe, é um raciocínio frio, mas são as regras do jogo. Hoje, para atuação no Congresso e principalmente para ter acesso aos fundos partidário e eleitoral, o que se leva em consideração é a quantidade de deputados federais. Vocês têm essa projeção ou ainda é algo que não foi pensado, não foi estruturado? A gente está fazendo uma pré-campanha rock and roll, Acácio. Eu não estou fazendo muita conta, não, porque se eu começar a entrar nessas contas, eu vou começar a adotar um pragmatismo que acabaria com o partido. Porque os partidos hoje, né, para a pessoa que está nos assistindo, existe uma coisa que chama cláusula de barreira e o dinheiro dos partidos, o fundo partidário e o fundo eleitoral, ele é condicionado mediante o número de votos que você faz para deputado. Por isso que está o Valdemar, mesmo o Zé Dirceu lá no PT, todo mundo está fazendo conta para eleger deputado. Nós não estamos nisso. Porque eu penso o seguinte, cara, eu não vou vender a mãe para passar da cláusula de barreira. Eu estou construindo um partido, eu não estou construindo uma legenda. Então, nós estamos montando o partido e fazendo as filiações mediante uma lógica de vínculos ideológicos, confiança, treinamento e um histórico ilibado. Por que eu digo isso? Porque eu recebi propostas de lideranças políticas já existentes falando assim, me dê um diretório do seu partido aqui no meu estado. Recebi proposta em Mato Grosso, recebi proposta em Minas, recebi proposta na Bahia. Eu faço um federal aqui para você, faço 2 estaduais, mas eu fico diretório. Eu falei, não vai rolar. Não vai, porque eu acabo com o partido fazendo isso. Vira mais um partido. E aí, o que o partido tem que se fiar? Na construção de um projeto nacional. E por isso que eu sou candidato a presidente, quer dizer, pré-candidato, de acordo com a legislação eleitoral, a TSE não mande uma punição aí para mim, tem que ser cuidadoso, mas eu sou pré-candidato apresentando uma proposta clara e estou concorrendo para ganhar. Comecei nisso, já ultrapassei esses governadores que estão aí admirando, amando muito o Bolsonaro. Ultrapassei eles e pretendo ultrapassar o Flávio ou o Lula aí no caminho. Vamos ver o que aparece pela frente. Centúlio, por favor. Olha, Renan, já que você falou que você não quer entrar nesse jogo, a gente precisa falar sobre um tema muito difícil e polêmico, que é governabilidade. Eu tenho visto você bradar
dizendo que vai fazer uma reforma administrativa ampla, uma reforma política, quer mexer nas estruturas do Supremo Tribunal Federal. Como é que você vai fazer isso no nosso presidencialismo de coalizão? Se você vencer as eleições, quais ferramentas, quais mecanismos você teria para convencer o Centrão, que é fisiológico, que sabe que vota através da troca de cargos, emendas parlamentares? Quais são as ferramentas? Eu diria até as ferramentas mágicas que você vai usar para tentar desfazer esse cenário desse presidencialismo de coalizão que nós vivemos hoje. Eu fico muito feliz em receber essa pergunta, e eu digo por quê. Porque raramente eu vejo essas perguntas, não aqui no Direto ao Ponto, vocês costumam fazer perguntas sérias, mas na imprensa em geral, aos outros pré-candidatos à presidência, porque como eles não têm muito a apresentar, ninguém pergunta como você vai fazer, que ninguém nem sabe o que eles vão fazer. E comigo, como eu trago propostas ambiciosas, vem essa pergunta do como. Como, Renan, você vai fazer? Imagina a seguinte coisa, um cara como eu, que está com um partido que no período da eleição não vai ter nem completado um ano, venci a eleição. Se eu conseguir vencer essa eleição, eu vou ter cativado a população brasileira numa agenda muito clara, reformista e com propostas claras. Não é sobre a minha personalidade, até porque não é a personalidade mais incrível do mundo, né? Mas é sobre os projetos que eu coloquei à frente. Né? O projeto de desfavelização, o projeto de enfrentamento ao crime organizado, direito penal do inimigo, uma reforma fiscal, uma agenda de competitividade e essa reforma administrativa que muda o sistema de incentivos para o Estado brasileiro, especialmente na forma de você compor os municípios e como os prefeitos vão atuar, aí sim, para que você tenha o fundo partidário eleitoral ou o prefeito não cumprindo a meta se tornando inelegível. A tal da lei de responsabilidade gerencial. Esse homem é bom demais, sabe exatamente. Eu estudei os tais livros amarelos, por isso que eu te pergunto, porque são ideias, eu diria até de certa forma radicais, são até boas ideias, mas eu vejo uma dificuldade de concretizá-la, é por isso que eu refaço a pergunta. Não, a primeira resposta para isso é, vencendo a eleição com uma agenda reformista, todo mundo, inclusive os caras do Centrão, saberão qual é a agenda do presidente da República. Eu não vou tergiversar, eu não vou ser eleito com o rabo preso, eu não tenho rabo preso com nada. Basicamente, não tenho nenhum escândalo de corrupção, não tenho filho corrupto. E minha agenda vai estar posta clara e simples para resolver um nó político no Brasil. Um nó que envolve o STF e um nó que envolve o Congresso Nacional. Na nossa reforma fiscal, eu vou ser bem claro, todos os investimentos nos municípios, que é a base do trabalho dos deputados federais, estarão condicionados aos desempenhos dos prefeitos dos municípios. Ou seja, o deputado só vai poder mandar a emenda para a base, que é basicamente a vida política do deputado, caso os prefeitos dele estejam atuando dentro da nossa lógica de uma reforma administrativa. Ou seja, se o prefeito está entregando saúde, segurança e educação à cidade, ele recebe a emenda do deputado. Senão, o deputado não manda. E se ele estiver funcionando muito bem, o deputado pode mandar até mais emenda. Por quê? Porque eu quero incentivar o bom deputado a poder mandar a emenda para a base dele, mas desde que o prefeito dele esteja funcionando. Do jeito que está hoje, isso não funciona. Então, não é alterar a lógica de modo a negar a política, porque eu não estou aqui para negar a política. Isso na caneta ou uma discussão com o Congresso? Porque primeiro o Congresso precisa concordar com o senhor. Mas hoje o Congresso é um buraco sem fundo. Todo o dinheiro que joga lá não é suficiente. Sim, mas vai ter que discutir isso com o Congresso e também punir o Congresso via STF de maneira absolutamente republicana se eles estiverem usando emenda só para roubar. Hoje o ministro Flávio Dino, alguém que eu tenho as mais profundas discordâncias do ponto de vista ideológico, está indo para cima do Congresso Nacional por conta de desvio de dinheiro de emenda. Pois bem, a Polícia Federal, assim como tem que ir para cima do escândalo do Master e do escândalo do INSS, também tem que ir para cima dos políticos que estão desviando emenda. O escândalo do orçamento secreto, no fundo, é um escândalo que envolve bilhões todos os anos no orçamento nacional. As emendas hoje estão ultrapassando a casa dos 50, 60 bilhões todos os anos e boa parte delas, sejamos sinceros, é usada para desvio de dinheiro, para fazer caixa 2 para a campanha deles. Então, assim, nós queremos fazer as coisas na boa intenção, com um projeto, no amor, mas se precisar também ter fiscalização muito dura e tem que ter, eles vão sentir o peso da lei. Do jeito que está hoje, um deputado federal não se responsabiliza pelos seus atos, desvia emenda como quer e coloca uma faca no pescoço da presidência da República. Isso tem que ser reorganizado. E essa será uma presidência da República que vai reorganizar esse jogo. A emenda vai ter que ser determinada apenas mediante desempenho dos prefeitos, até porque um prefeito que não entrega melhora de vida para as pessoas não pode ficar recebendo dinheiro a dar com pau, para falar um termo bem popular. Eu estou indo para o Maranhão amanhã e no Maranhão o jogo é esse. Os caras recebem emenda de imposto extraído daqui de São Paulo, do Rio, de Minas e não fazem nada com esse dinheiro. E no fim do dia nem ligam. Então, isso vai precisar ser dimensionado. E vai ser uma presidência da República focada nisso. Eu vou compor com os partidos, eu não tenho problema nenhum em chamar o Kassab e falar, me dá o Caiado para ser ministro do meu governo. Não teria problema nenhum em chamar o Zema para vir trabalhar comigo no meu governo. Não teria problema nenhum. Os partidos têm bons nomes que poderão compor o governo. Topo fazer coalizão, topo debater, topo discutir, mas o programa está ali. É um programa de metas muito claro e vamos andar com ele. E eu vou fazer todos os sacrifícios, inclusive destruir popularidade, se for o caso, até porque popularidade não serve para nada. Se você está bem aprovado enquanto presidente, o que você faz com aquilo? Guarda no banco a aprovação? Não, você gasta. Eu vou gastar minha aprovação toda para fazer esse pacote de reformas.
André, por favor. O senhor não concorda que sem uma base esse trabalho não vai ser mais difícil? E também o quanto você vai ter que... Você falou que aceita coalizão, né? Aceita entregar cargos, mas talvez até pela questão que você colocou sobre a ideologia do partido do senhor, isso não vai acabar descaracterizando o seu governo? Não, como eu disse, seria em cima de um programa. Eu acho que as pessoas gostariam de compartilhar o sucesso de um programa. Um político que seja do centrão, ele gostaria muito de ver a cidade dele e, inclusive, obter o lucro político no sentido mais republicano do termo, de ver a cidade dele sem crime organizado, participar conosco das operações que destroem o crime organizado na cidade dele. A popularidade dele vai aumentar. O Castro aumentou a popularidade dele com as operações que ele fez no Rio de Janeiro. Mesma coisa com uma operação de desfavelização, que entregue moradia para as pessoas. Esses políticos do centrão vão querer participar disso. Se ele fizer isso conosco de maneira republicana, ou seja, sem nenhum tipo de interferência monetária ou financeira dentro do nosso programa, que permite esse lucro político. Estou falando lucro político aqui no sentido mais bonito do termo. Vai ser muito bom. E ele vai poder ser agregado de maneira republicana ao nosso governo, como qualquer governo de coalizão no mundo faz. Eu não estou inventando a roda. Eu só estou propondo fazer as coisas como os países sérios o fazem. Né? Naturalmente, a gente fala, o Brasil não é um país sério porque nós temos políticos muito corruptos. E aí vem as alterações na legislação brasileira no sentido de lei e ordem muito clara, de volta da prisão em segunda instância, de separar o STF apenas como tribunal constitucional e não como um tribunal que vira uma última instância para político, para eles entenderem também que se eles andarem fora da linha, a casa cai. Vai ser isso, convidar para fazer a coisa certa ao lado e ter o lucro político ao lado, mas se comportar errado, a casa vai ter que cair. Cássio? Pegar um gancho, Renan, você falou sobre o Supremo Tribunal Federal, ele foi perguntado sobre governabilidade. Talvez eu esteja até saudosista hoje. Até um tempo atrás o Supremo não participava dessa conversa. Hoje a gente tem que colocar o Supremo nesse tipo de pergunta. E se você, eventualmente eleito presidente, você vai indicar minimamente 3 ministros. Então, eu gostaria que você falasse desta relação do Supremo, como você vê a relação do Executivo com o Supremo e quais seriam, óbvio que é cedo, mas qual é o perfil desejado para as eventuais indicações de ministros? Começar pelo final, tá? Perfil essencialmente técnico e um perfil constitucionalista, um perfil defensor de um padrão, vamos dizer, legalista, estrito dentro do texto legal da Constituição e não inovador. Não adeptos do tal do neoconstitucionalismo, como é o Barroso, e como vários ministros se aproveitaram para poder fazer negócios dizendo que era neoconstitucionalismo. Então, ministros que defendem o seguinte, é o que está na Constituição e apenas o que está na Constituição e não vou ficar fazendo grandes inovações por aqui, como a gente assiste. Inovações que sempre terminam, por exemplo, na redução das liberdades dos brasileiros ou interferência nos negócios, em nome de ONGs internacionais. Infelizmente, preciso colocar isso aqui. Paralelamente, a gente sabe que o STF se tornou um poder por si só. E aí a gente tem que ter uma série de medidas que recoloquem o STF dentro da caixa. E eu volto a colocar o ponto que eu trouxe na pergunta do nosso amigo aqui. O que acontece? Eu serei eleito dentro de uma agenda que responde à crise. A agenda de resposta à crise, caso o eleitor fale, é o Renan, é uma agenda, portanto, de recolocar o STF dentro de, vamos dizer, do seu papel institucional clássico. Então, você não vai poder mais viver de 83% de decisões monocráticas como temos no STF hoje. Nós temos que ter limite para as decisões monocráticas. Mesma coisa para aquele período bizarro em que um ministro pede vistas e fica segurando um processo. Ministros têm que ser proibidos de terem escritórios ligados a familiares e amigos atuando junto com eles. Nós temos que ter uma corte pequena e específica, feita por sorteio de desembargadores ou critério que seja decidido, para cuidar dos casos que envolvam deputados e senadores, para que eles não fiquem à mercê do STF. São medidas simples, fim das decisões monocráticas, eu tinha citado, mas são medidas simples e diretas que recolocam o STF no papel constitucional. E uma delas, inclusive, é o filtro de entrada, que faz com que no Brasil a gente tenha cerca de 8 mil ações que vão parar no STF, enquanto que nos Estados Unidos são apenas 50. Se a gente faz esse filtro de entrada, matéria apenas constitucional, aí sim a gente começa a recolocar ele no lugar dele. Seria uma pauta central nossa, até porque nós temos um país em que o poder executivo não existe. O orçamento é executado pelo legislativo e as grandes pautas nacionais são decididas pelo judiciário. Eu serei um presidente que vai cumprir este papel. Terei sido eleito para isso. Então, eu só gostaria de lembrar, hoje eu tenho um partido que tem 5 meses de idade. Se eu for eleito à presidência, eu não terei mais apenas um partido pequeno. Eu vou para lá com pelo menos 100 deputados e mesmo os deputados do Centrão e da direita que ganharem vão ser pautados os meus argumentos. Então, será um jogo diferente. O senhor faz uma fala também sobre o Supremo, para já colar o assunto, a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O senhor defende um formato ali de atuação do ministro Alexandre para combater o crime organizado. Seria essa ideia? De que forma que seria a atuação do ministro
Alexandre, de alguma forma do Supremo, para conseguir combater o crime. O que é exatamente, qual a receita que o ministro tem usado? Isso é uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes sobre o direito penal do inimigo. E qual é a provocação, né? Veja, quando a gente fala em direito penal do inimigo, que significa ter uma legislação especial que retira certos direitos de defesa de um faccionado, e um faccionado entendido aqui como praticamente um terrorista, uma pessoa que nega o Estado democrático de direito, que reiteradamente comete crimes que violam direitos humanos, como é um membro do PCC, é um membro do Comando Vermelho, se você vai ver entre os juristas, a comunidade jurídica brasileira, não, isso é um absurdo, isso é uma exceção. Aí beleza, eu ouço isso dos juristas e já ouvi de ministro do STF. Só que quando o Alexandre de Moraes cria ele próprio um regime de exceção para bolsonaristas, e aí essas pessoas têm os direitos de defesa dela mitigados, ou seja, diminuídos, aí tá tudo bem, aí defesa da democracia. O que eu tô propondo é assim, e se eu aplicasse o método do Xandão, que é o direito penal do inimigo em parte, não é? Estou fazendo uma analogia, aos faccionados. Se o tipo de julgamento daquelas pessoas que foram presas por conta do dia 8 fosse aplicado pelos presos do Comando Vermelho, eu gosto desse método. Eu deixei ainda mais grave, eu deixei ainda mais duro, ainda mais pesado. Então, eu deixo isso como provocação para a comunidade jurídica brasileira, que ficou aplaudindo o Alexandre de Moraes, mas quando a gente fala em implementar medidas duras contra bandidos, aí são contra. Falou engraçado, né? Interessante. Não é? É no mínimo incoerente, né, por parte dessas pessoas. Então, é uma provocação que eu faço bem clara e bem direta. E que faz sentido. André. Aproveitando que o senhor falou sobre segurança pública, o senhor citou o fato de incluir, enquadrar organizações criminosas como grupos terroristas, né? Tem essa discussão de os Estados Unidos talvez fazer isso e existem algumas discussões no meio jurídico que isso poderia causar alguma interferência aqui. E também dentro do PL que foi discutido anti-facção, tinha essa medida incluída, mas ela foi retirada. Você, como pré-candidato, se eleito, você vai defender que os grupos terroristas, as organizações criminosas sejam considerados grupos terroristas no Brasil? Olha, eu defendo, assim, se ele vai ser qualificado como terrorista ou não, isso é mais um enquadramento marqueteiro. Para mim, eles têm que ser enquadrados como o inimigo. E o que é o inimigo? São figuras que fazem parte de gangues ou organizações que negam o Estado Democrático de Direito do Brasil, que fazem ocupação territorial, que cometem recorrentes violações aos direitos humanos. Essas organizações que se parecem muito com organizações terroristas, elas têm que ter esse reconhecimento especial por parte do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro tem que enfrentá-las de uma maneira diferente. Eu não posso chegar para o cara que é o ladrão de galinha e dar a ele o mesmo tipo de tratamento que eu vou dar para um membro que está com um fuzil do Comando Vermelho ocupando uma favela. Ou um prefeito na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, que faz basicamente um acordo com o Comando Vermelho e impede as pessoas de votarem em candidatos adversários, senão o Comando Vermelho bate na porta da casa dessa pessoa. O enquadramento jurídico para eles é diferente. Essas pessoas negam o Estado Democrático de Direito no Brasil. Se os Estados Unidos gostam ou não gostam disso, isso é problema dos Estados Unidos. Até porque esse interesse deles sobre isso é bem recente. E se os Estados Unidos quiserem ser parceiros da América Latina no enfrentamento ao crime organizado, dependendo da parceria, pode ser bem-vindo. Eu acho que o Brasil tem que retomar o próprio território, ou seja, retomar as pessoas que estão sob o comando do crime organizado e depois, reorganizando as próprias forças armadas e reorganizando as próprias contas públicas, se tornar uma força pacificadora da região. E, inclusive, impedir que os Estados Unidos façam isso. Quem tem que ser o grande líder político, quem tem que ser o macho alfa aqui da América do Sul, é o Brasil. E esse é um papel nosso. A gente está permitindo, inclusive, que os Estados Unidos façam isso, o que pra gente é humilhante. Ortúlio. Renan, vamos mudar um pouco de assunto e falar agora de viabilidade eleitoral. Veja, você tem se destacado muito entre os jovens, né? Essa subida sua se deve, em muita medida, às ideias e tudo mais, mas também ao seu sucesso com o público jovem. E a gente sabe que a política estratégica, ela vive de duas coisas, ideia e comunicação. Né? Não basta ter ideia e não ter comunicação, e ter comunicação e não ter ideia. Né? Estrategicamente, você tem que ter esse binômio. Como é que você vai fazer para conversar com as pessoas mais velhas, conservadoras, religiosas, aquelas pessoas que, em certa medida, não se identificam com o perfil dos membros hoje do partido à missão? Pode até se identificar com as ideias, mas às vezes nem conhece as ideias e a forma de comunicação não os aproxima. E apostar que os jovens indiretamente vão cumprir esse papel pode não ser uma estratégia vencedora. Como que você avalia essa questão? Quando eu decidi ser pré-candidato à presidência e conversei com o nosso time, eu falei muito com as pessoas, olha, a gente não dispõe de meios que permitam com que a gente chegue nas pessoas de maneira clássica. Eu não tenho acesso à televisão como os candidatos grandes têm, eu não tenho o dinheiro para botar uma propaganda na televisão, para sair colocando outdoor por aí, eu não tenho nada. Eu sou um cara de classe média que vive num apartamento pequeno,
que todo o dinheiro do trabalho que gero eu coloco no movimento e no próprio partido político, faço essas coisas ficarem de pé. Portanto, eu farei uma campanha com o que eu tenho à disposição e falando sempre a verdade. Estou falando isso não porque eu quero dar uma de Don Quixote, mostrar que eu sou apenas idealista. Eu estou falando que quando você não tem nada a perder. E eu vou fazer apenas o que eu acredito no processo. Naturalmente, isso ressoa entre os mais jovens. Agora, como você colocou, e eu concordo contigo, isso também representa os valores das pessoas mais velhas. Essas pessoas estão em bolhas cognitivas, bolhas de algoritmo nas redes sociais, diferentes das nossas. Também tem uma barreira de entrada que uma parte importante dessas pessoas acha que nós somos comunistas, porque nós somos de direita, mas não somos Bolsonaro. É natural. O problema é quando nossa mensagem chega. Eu sou o mais desconhecido dos pré-candidatos a presidente. A partir do momento que eu começar a chegar na casa das pessoas, como eu estou fazendo hoje agora aqui na Jovem Pan, quando eu vou nas rádios ao redor do Brasil, eu chego e essas pessoas descobrem a mensagem e gostam. Então a resposta está em diminuir o desconhecimento, fazendo o que eu estou fazendo, que é rodando de carro Brasil. Se eu vou aguentar, aí é uma questão, assim, falam de burnout, esses cansaços, eu não posso me cansar, em tese eu sou jovem, mas eu vou trabalhar ao máximo, eu vou rodar de carro, eu vou em rádios, eu vou na mídia tradicional, e eu ainda acredito muito no papel da imprensa tradicional, e com base nisso eu vou começar a chegar no coração dessas pessoas mais velhas falando algo que está dentro do sistema de valores deles. Então, isso é meio que inevitável. Para te conhecer um pouquinho melhor, você é um liberal progressista ou é um liberal conservador em relação aos costumes? Ou não é nada disso? Eu sei, por exemplo, que você é católico. Pouquíssima gente sabe disso. Que eu não gosto. Então, de repente as pessoas não sabem disso. Às vezes a questão não é o conteúdo, mas a forma de comunicação. Então eu volto a perguntar, você é mais progressista ou mais conservador em relação à pauta de costumes? Eu sou uma pessoa de direita. Eu não gosto de me encaixar colocar nessas caixinhas. Eu sou um cara que tem uma banda de rock, que não gosta de andar todo arrumadinho. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que entende a necessidade de lei e ordem. Eu acredito na presença do transcendente na nossa vida. Eu acho que existem hierarquias de valores. Isso me coloca como uma pessoa à direita. Agora, não me coloco... Porque o que seria um conservador em termos brasileiros? Aborto, por exemplo. A pauta do aborto, a gente é favorável à manutenção da legislação atual e contrário esses movimentos feministas de hiperliberalização do aborto que existem. É uma pauta conservadora. É uma pauta conservadora, só que eu não levo isso de uma maneira moralista. Eu não vou ficar aqui fazendo... Por exemplo, eu sou católico, mas eu não vou ficar aparecendo numa igreja para fazer campanha todo dia. Eu acho que eu separo minha esfera pessoal, existencial, da minha esfera política de trabalho. Eu tento fazer isso de uma maneira, vamos dizer, correta para não ser invasivo e para não ficar fazendo propaganda. Porque existe um vício. A partir do momento que você começa a misturar essas coisas, você começa a ser um moralista. A partir do momento que você é um moralista, você cresce em redes sociais, mas isso vem com um preço. Que é o preço, em algum momento, de você ser, eventualmente, um hipócrita ou de você usar a fé e a confiança dos outros para amealhar, vamos dizer, dividendos políticos. Eu não quero fazer isso. Eu quero ganhar em cima das minhas ideias que resolvem o Brasil, que são ideias que podem ser colocadas à direita. Agora, nunca fui, não sou um progressista e nem o serei, assim. Esse é o meu jeito de ser. Acácio, pegar um gancho, então, nessa pergunta e nessa resposta, Renan, quem te inspira? Se você, sei lá, se o Renan, pessoa física, fosse falar que tem um ídolo, quem é o seu ídolo? Quem que te inspira? Júlio César, Alexandre o Grande, Ayrton Senna, Bob Dylan. Seria um quadrinome aqui de heróis, heróis políticos, heróis em campo de batalha, heróis em termos de liderança, heróis em dedicação e disciplina no trabalho, acho que o Senna é um exemplo disso, herói na manutenção das suas convicções pessoais e a sua audácia em não ser moldado por ninguém, que é o caso do Bob Dylan. Eu sempre penso assim, o que cada um deles faria na hora de eu tomar uma decisão. E são grandes referências minhas, assim. Talvez sejam as referências que eu mais sigo e mais gosto de pregar para os outros. Só voltando um pouco sobre a discussão antes do André, o senhor cita muito a família de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e um pouco menos Lula. No jogo eleitoral, quem é o adversário? É Flávio ou é Lula? Eu não vou separar muito o Flávio como o Lula, porque os dois fazem parte do mesmo sistema corrupto. E os dois, em última instância, a gente pode colocar aqui, estão envolvidos direta ou indiretamente, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Então a gente começa a perceber que eles são parte de um arranjo político brasileiro, que é um arranjo meio que fracassado. É um arranjo que não consegue passar nada e que não tem mais imaginação no Brasil diferente. Então, no fundo, meu inimigo nessas eleições é a falta de imaginação do brasileiro. Nós não conseguimos mais imaginar um país que não tenha favela. Nós não conseguimos imaginar que a gente pode ser uma das 5 nações mais importantes do mundo, que é o que a gente nasceu para ser. O Brasil, em condições normais de temperatura e pressão, ele é para ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. A gente já não se imagina assim. O Brasil não consegue imaginar que ele tem que ter rodovias com 5 faixas de cada lado ligando o São Paulo ao Rio.
Você, na verdade, pega uma estradinha triste na Serra das Araras, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. A gente perdeu toda a ambição. A gente comemora quando sai uma ferrovia. Veja, a ferrovia é uma tecnologia do século XIX, não é exatamente... Né? O mundo está indo para o espaço, a gente está comemorando, nossa, talvez termine uma ferrovia. Então, a gente perdeu completamente a ambição. Então, quando eu falo de inimigo, eu estou só propondo coisas, ideias de futuro do Brasil. O Flávio e o Lula são coisas velhas. Eles só ficam repetindo aí os mesmos chavões. O Lula fica falando, é ditadura, o fascismo. Tá, os caras estão lá nos anos 60, 70. Flávio Bolsonaro é Salva Meu Pai, que também estava o pai dele nos anos 60 e 70. Eles só estavam em lados diferentes do PT. Eu não quero viver nos anos 70 e 70. Eu não quero viver nos anos 80 com a ditadura, com o fim da ditadura e com o começo da Constituição. Eu quero viver nos anos 2020, 2030. Eu quero saber quando o Brasil vai ter base no espaço. Eu quero saber quando o Brasil vai ser produtor de tecnologia na área de inteligência artificial. O senhor aceitando o Zema, o Ronaldo Caiado como ministro, não é também fazer uma ligação com esses nomes antigos que já estão vencidos no mercado da política? Eu não acho que essencialmente nem o Caiado nem o Zema sejam pessoas ruins. Eu acho que eles só tomam decisões políticas idiotas em não se desvincular do bolsonarismo. Quando eu vejo em 2019, 2020, quando começou a aparecer para todo mundo as falhas do governo Bolsonaro, o MBL, que era o grupo político que eu fundei, começou a denunciar. E eu imaginava que o Partido Novo ia fazer o mesmo. Eu imaginava que o Caiado, que esteve nas ruas comigo pelo impeachment da Dilma, ia fazer o mesmo. Aí quando eu vi, eles ficaram com medo, porque a força dos Bolsonaro nas redes sociais e eleitoral dava medo. Aí quando eu vi o partido deles, o projeto deles, ficou meio que condicionado às vontades do bolsonarismo. Eles não são pessoas más, mas falta essa coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui, de avisar o rei tá nu. Não adianta a gente ser de direita, mas seguir um líder fraco como o Bolsonaro. Então, poxa, venham pro lado de cá, vamos construir um caminho. Claramente, se eles se unissem num projeto junto comigo, e as pesquisas estão mostrando isso, a gente pode apresentar um projeto de direita moderno e eficaz. Por mais que eu tenha discordâncias de coisas que aconteceram no governo do Zema, ou posturas do Caiado, poxa, eles têm coisas a agregar, seria legal pra caramba. Então, eu não tenho problema nisso. Terceira via? Não existe terceira via nesse sentido. Eu sou o candidato da direita, o Flávio é um candidato do centro, o Lula é um candidato do centro, e os outros dois, o Zema, o Caiado, eles estão candidatos, é o centro 2 e o centro 3. Né? É o cara que fica no banco de reservas do Flávio. E eles não têm que ser, eles são melhores do que o Flávio. O que eu falo para esses dois eles são melhores, essencialmente, do que o Flávio. Eles são mais inteligentes, eles são mais capazes. Eu não conheço o envolvimento deles em escândalos de corrupção, como o caso do Flávio. Então, poxa, eles tinham que estar do lado certo. O lado certo da história nossa é romper com essa velharia aí. É romper com esse Flávio, com esse Valdemar. Tem que ficar falando de Valdemar da Costa Neto, levando a sério a opinião do Valdemar. O Valdemar não tem que ter uma opinião, o Valdemar ele tem que ter uma cela. Esse cara não dá. André, por favor. O senhor falou sobre propostas, o senhor até citou o fato da possibilidade do deputado Kim ser o seu ministro da Fazenda se o senhor ser eleito. Muitos economistas falam sobre a necessidade de um ajuste fiscal profundo no Brasil a partir de 2027, mais de 400 bi. O senhor citou uma PEC do deputado Kim. É nisso que o seu projeto de ajuste fiscal vai se basear? O senhor pensa em vinculação do reajuste do salário mínimo ao crescimento da economia? Pensa em retirada de subsídios a setores da economia? O que você pensa, o que você vai incluir na sua proposta de governo sobre economia e ajuste fiscal? Grande pergunta, é uma pergunta desafiadora, porque espero que os outros presidenciáveis respondam a essa pergunta. Porque ninguém está falando do tamanho da crise fiscal que vem aí. Aí todo mundo vai falar assim, eu vou retirar um privilégio aqui, um privilégio ali, eu vou cortar um negócio aqui. Legal, vamos dar nome aos bois? O real o Brasil vai precisar economizar todos os anos muitas centenas de bilhões para inverter essa curva de disparada da dívida, para a gente poder mexer lá na frente nos juros, para poder mexer, inclusive, nos impostos. Todo mundo fala em reduzir imposto, porque o imposto está aumentando, mas ninguém fala como cortar se a gente está numa situação fiscal desesperadora. Pois bem, a PEC protocolada pelo Kim Kataguiri, ela foi protocolada no ano passado, está num processo de recolhimento de assinaturas. Outros 2 deputados protocolaram junto e ela ataca todos os grandes problemas fiscais do Brasil. Das indexações, por exemplo, tanto a subida da aposentadoria quanto do BPC são vinculados ao aumento do salário mínimo. Isso acaba gerando distorção, porque o valor do salário mínimo, que cresce de acordo com a produtividade, ele acaba indo para pessoas que não estão numa atividade produtiva. Isso é injusto com quem é produtivo, por mais que tenha que ter reajustes no BPC e na aposentadoria. Falo aqui de uma outra reforma da Previdência que vai precisar fazer e que mexa nos privilégios, especialmente os privilégios do alto funcionalismo. Estamos falando aqui da desvinculação de gastos na parte de saúde e na parte de educação. Isso ninguém vai querer falar. Só que eu estou fazendo aqui uma coisa que o Milei fez. Eu estou avisando, precisa fazer, tá? Vai precisar fazer. Quem ficar fingindo que não vai fazer, basicamente está te enganando, porque ele vai acabar fazendo apenas na escondida, na muquia. E se você fizer de um jeito correto, as pessoas no Brasil vão começar a sentir a diferença rápido, no bolso.
Porque você passa uma PEC como essa do Kim, que em 10 anos economiza 3,3 trilhões, sem contar a queda, a economia que a gente vai ter por conta da curva dos juros que diminui, a gente vai sair de uma Selic de 15, vai poder num horizonte de 2, 3 anos ir para 7, 8, ou seja, o dinheiro nosso vai valer mais, né? Isso vai ter um efeito econômico para as pessoas gigantesco. E aí a gente vai poder discutir, inclusive, redução de imposto e outras medidas que tenham um efeito de crescimento na economia, que vão fazer o dinheiro sobrar no bolso das pessoas. E benefícios sociais como Bolsa Família, o que o senhor pensa sobre isso? O senhor citou sobre um projeto de desenvolvimento de empregabilidade. O Bolsa Família ele tem alguns mecanismos de porta de saída, foi incluído agora nesse governo. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acredito que para um país ainda jovem como o Brasil e com um país que se pretende ser uma das grandes nações do mundo, a gente ficar discutindo o tempo todo dar mais benefícios para as pessoas significa que a gente perdeu a energia de conquistar, de crescer, de criar. A gente vê essa energia na China, a gente vê essa energia no Vietnã, a gente vê essa energia na Índia, que são nossos concorrentes globais, enquanto aqui, não, o Lula vai dar um Vale Gás. Não, o Lula vai dar agora uma energia elétrica. Não, agora eu vou aumentar o Bolsa Família. As discussões viraram isso, tá? O Flávio e o Lula brigando para ver quem vai dar mais Bolsa Família. O senhor é contra, então? Eu sou contra a ideia de que um país como o Brasil tenha que basear isso no seu crescimento econômico e nas suas políticas sociais. A melhor política social não é só o emprego, é o aumento da renda e a capacidade de compra do brasileiro. E aí, regiões inteiras do Brasil, que hoje são economicamente inviáveis, eu digo também não vou fazer populismo, vou para o Maranhão. O Maranhão é uma inviabilidade estadual. No Maranhão, as cidades elas se sustentam só com dinheiro vindo dos outros estados. E a maior parte das pessoas, ou grande parte, vive de um misto de benefício do governo, que é aposentadoria, BPC e Bolsa Família, e o sistema político fica lá com o pires na mão pedindo grana. Não dá para viver assim, não dá para pagar essa conta. É por isso que o imposto está caro para o entregador aqui em São Paulo. Eu vou ter que virar, primeiro eu vou escolher um lado. Eu vou ficar com o lado do pagador de imposto e da pessoa que está rendendo. Depois, eu vou criar saída para essas pessoas. E a saída dessas pessoas do Bolsa Família vai desde chegar em cidades que estão desesperadamente vivendo de auxílios, especialmente cidades nas regiões norte e nordeste, e fazer frentes de trabalho, até trabalharmos com uma reforma de competitividade no Brasil que determine, assim, que o abrir e fechar um negócio, contratar e demitir uma pessoa numa empresa, que correr o risco, né, do dinheiro hoje que está basicamente rendendo na poupança ou com o título do Tesouro, vá para a atividade produtiva e aí, com o Estado trabalhando junto, e eu não tenho problema em colocar o Estado atuando junto, você começa a gerar crescimento econômico nesses lugares. E aí você começa a tirar as pessoas desse mundo auxílio. O que eu aprendi rodando no interior do Nordeste é que as pessoas querem trabalhar, especialmente os mais jovens. Quando eu cresci na região Nordeste, visitando cidades menores, é porque, especialmente o homem jovem, fala, eu não quero viver de auxílio. Eu quero ter grana, eu quero comprar um celular novo. Eu não quero ficar preso nesse circuito. E, entretanto, o que o governo federal está oferecendo, que é essa política da migalha, é achar que o cara, não, pega aí, eu te dou um Vale Gás, pega um pé de meia aí e vai se arrastando. Eu não consigo aceitar isso. Bolsa Família e outras políticas são para pessoas que estão precisando e não têm condição de trabalhar. Dito isso, nós temos que fazer elas trabalharem. Acácio, por favor. Pegando um gancho nisso, Renan, pacto federativo. A gente tem um pacto federativo muito discutido, muito criticado, mas o pacto federativo é o que a gente tem diante das circunstâncias. Qual é a sua visão sobre o pacto federativo? Tem solução? O ideal é nós mantermos? O que o Renan Santos, presidenciável, pré-candidato à presidência da República, enxerga no pacto federativo? No Brasil, quem paga a banda não escolhe a música. Então funciona assim, os estados que fazem lição de casa, que enviam mais impostos para o governo federal, eles mandam menos, eles têm menos representação política, eles têm menos deputados proporcionalmente, eles têm, por conta do Senado, da fórmula, por ter menos estados, eles mandam menos no Senado também. E aí, quem define como o dinheiro é gasto no Brasil são os estados que não mandam os impostos. Portanto, um deputado do Maranhão, um deputado do Amapá, um deputado do Piauí, eles mandam muito mais do que um deputado do Paraná, um deputado de São Paulo, um deputado de Minas. Isto é essencialmente injusto, porque aí você cria uma classe política parasitária nesses estados que rouba, vamos ser bem sinceros, o dinheiro dos outros lugares, não melhora a vida das pessoas que estão lá, porque o lance do Pacto Federativo vai muito dinheiro, por exemplo, estou citando muito Maranhão, mas vai muito dinheiro para o Maranhão. Agora, melhorou a vida no Maranhão? As pessoas estão migrando para o Maranhão? Não estão. Então, se nada disso está acontecendo, para que serve o Pacto Federativo? No fundo, o Pacto Federativo é apenas um sistema de distribuição de dinheiro das pessoas que trabalham para político corrupto no Norte e no Nordeste. Eu vou mexer nisso. E como a gente tem que mexer? Fundir os municípios. 1. 2. Criar nossa reforma administrativa, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial, que impõe uma política de metas para os prefeitos desses municípios maiores que serão criados. Se ele não bate a meta, ele não recebe emenda e o político fica inelegível. Porque aí eu faço essa elite política que se apropria do dinheiro de quem trabalha das outras regiões se picar.
Ó, meu querido, se você não conseguir entregar resultado como prefeito, não aumenta a cobertura de esgoto, não aumenta a atividade econômica no teu município, não aumenta o desempenho da sua escola no ranking do Saeb, por exemplo, o bicho vai pegar. Você não vai poder participar de eleição nem ter o partido no estado. Sabe o que vai acontecer? Na hora, os Kassabs, os Valdemares vão correr para ter bons administradores políticos. Até porque, no fim do dia, o que eu quero condicionar é o fundo partidário e o fundo eleitoral vem do desempenho dos prefeitos e não dos deputados. A partir do momento que a gente coloca essa cenourinha na frente como um estímulo e do outro lado a gente coloca a punição caso eles não batam as metas, aí a gente cria um novo jogo. Que aí o dinheiro que saiu de São Paulo, primeiro, vai precisar sair cada vez menos dinheiro de São Paulo para ir sustentar outros lugares. E dois, esse dinheiro quando chega lá, ele é bem gerido e melhora a vida das pessoas. Aí se torna bom para todo mundo e aí é um pacto. Um pacto, ele é pactuado entre as partes, ele é meio que bom para todo mundo. Do jeito que tá, é um roubo federativo. Você tira de uns para um político ladrão roubar. Tanto que eu vou falar isso nessas regiões, eu vou para o Maranhão amanhã e vou falar isso para ele e a população concorda comigo. A população fala, pô, mas é verdade, tá chegando todo esse dinheiro e não sobra nada? Sim, não sobra nada. O senhor comenta, o Túlio, só um pouquinho, fazer esse laço aqui rapidamente. O senhor faz uma fala muito direta, percebemos uma certa eloquência, uma virtude na própria oratória do senhor, mas uma comunicação jovem. E aquele idoso, aquela senhora que está no ônibus, que levanta de madrugada, que não olha o TikTok, que não acompanha um canal fechado, que não acompanha a Jovem Pan, uma rede social. Como que vai ser essa conversa com esse eleitor no dia a dia, que está lá na ponta, de fato, que não leva uma linguagem como a que o senhor está usando aqui? Eu acho que ele vai gostar. São pessoas que votaram no Lula, que é muito direto na fala, que no Bolsonaro, que é muito direto na fala. Essas pessoas apenas não me conhecem. E o que eu estou falando para elas tem uma força muito grande, que é a força da verdade. A verdade cativa, a verdade quebra preconceitos. A verdade uma hora vai tocar o coração delas. E eu confio muito nisso. E quando eu falo com essa veemência, não é nem que eu sou treinado, eu nem me considero um grande orador. Mas eu realmente, assim, eu falo de coração essas coisas para vocês. Eu falo, pô, a gente precisa fazer isso. É tão claro que, sei lá, o prefeito de uma cidade inteira do Piauí está sendo canalha com a população e está roubando o trabalho de um dono de uma loja de material de construção, sei lá, no sul de Minas. A gente está vendo isso acontecer. E aí vem a raiva. A raiva, ao mesmo tempo vem também a indignação, vem a criatividade em procurar uma solução. Esse tipo de coisa eu acho que cativa. Se não cativar também, aí paciência, né? As pessoas querem só ser enganadas por propaganda. Túlio, por favor. Olha, Renan, a gente vê em você um idealismo muito forte, né? O problema, às vezes, e o nosso papel aqui é questionar que, às vezes, o idealismo se distancia da prática, né? Às vezes, a gente não consegue colocar em prática, muito embora a gente vê que você insiste nas suas ideias. Vendo um pouco as suas ideias, eu vejo uma ambição muito grande de construir um Brasil, como é que é? Forte, livre e poderoso, alguma coisa assim, né? Esse homem é muito bom, conhece os nossos livros, exatamente. Eu tive que estudar para poder te entrevistar aqui. Mas eu vejo ali questões que passam, por exemplo, pela política externa brasileira, né? Uma questão fundamental hoje em dia. A gente não vive mais um multilateralismo no qual as relações comerciais são pautadas pelo diálogo, o Brasil pode ficar numa posição mais neutra, que não tem problema. Eu vou relembrar aqui, na época da Segunda Guerra Mundial, que Getúlio Vargas inicialmente tinha um alinhamento com Hitler. Depois ficou neutro, viu que o lado não era muito bom, e aí quando veio Oswaldo Aranha, que era alinhado aos Estados Unidos, um grande diplomata, convenceu Getúlio Vargas a entrar no lado dos Estados Unidos na guerra. Entrou, aquela expressão, a cobra vai fumar, inclusive é do Exército Brasileiro, e ato seguinte, o Brasil se posicionou e liderou o processo na ONU. Oswaldo Aranha foi o presidente daquela Assembleia, que inclusive fez aquela divisão dos dois estados, Israel e Palestina. Foi um brasileiro ali na Convenção da ONU que fez isso, pelo posicionamento que ele adotou. Eu vejo nas suas obras, às vezes, alguma preocupação em criticar um alinhamento com os Estados Unidos, quando você critica Jair Bolsonaro, e também de criticar um alinhamento ideológico à esquerda de Lula. Aí eu te pergunto, como que você vai fazer hoje, pragmaticamente, em relação a essa divisão que o mundo tem? Você iria se posicionar a favor dos Estados Unidos e Israel na guerra do Irã? Ia ficar neutro? Ia se posicionar a favor do Irã? Como que você vai negociar as terras raras? Vai negociar só com os Estados Unidos? Vai negociar com o mundo inteiro? Enfim, qual a postura na política externa brasileira que o Brasil hoje deve adotar em relação a esse cenário desafiador e a esse projeto ambicioso que você quer de um Brasil forte, livre e soberano? Sim, e excelente pergunta, e a urgência de um mundo que está cada vez mais em crise. A gente está vendo conflitos no Irã, na Ucrânia, talvez já um conflito em Taiwan. A gente está vendo esse mundo se moldando agora a uma nova guerra cada vez mais quente entre Estados Unidos e China. O mundo do pacto pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial,
é um mundo que está acabando. E nesse mundo, o Brasil é muito fraquinho. Porque o Brasil se garantia nesse mundo multilateral, o mundo das organizações internacionais, baseado na ideia de que os Estados Unidos iam garantir a ordem liberal internacional, que os contratos iam ser respeitados, que um país não ia ser invadido pelo outro. Pois bem, isso está mudando e está mudando muito rápido. E nós estamos vendo, inclusive, os Estados Unidos, que era o antigo garantidor, falando, oh, eu quero a Groenlândia para mim, me dá o Panamá. Invadiram e derrubaram, de maneira correta, o governo da Venezuela, mas é um vizinho. Quando a gente começa a olhar, a gente fala, olha, esse mundo está muito quente, esse mundo está começando a ficar complicado e nós não temos condições de defender o nosso território. Eu preciso lembrar uma coisa para vocês. Das nações com grande território, grande população e grande economia, e isso vai incluir a União Europeia no meio, nós temos aqui 6. Brasil, Índia, China, Estados Unidos, Rússia e União Europeia. Dessas 6 nações, e eu vou incluir a União Europeia como um conglomerado aqui, o único que não tem armas nucleares é o Brasil. O Brasil tem terras raras, o Brasil tem energia muito abundante, muito disponível e mais. Energia vai ser base para o crescimento econômico no mundo baseado em data centers nos próximos anos. Ou seja, o Brasil tem algo a oferecer para o mundo, mas o Brasil não tem como defender esse algo. Nem a própria água potável que a gente tem abundante aqui. Então, quando eu olho isso, o Brasil precisa resolver primeiro as suas próprias fraquezas, que são fraquezas fiscais, ou seja, fraquezas orçamentárias que impedem que a gente invista em infraestrutura, invista em tecnologia, que invista inclusive em tecnologia bélica, que ele possa se armar para ter um poder não de invasão, mas de dissuasão. E aí ele se recoloca no jogo. A gente não consegue imaginar que o Brasil vai conseguir se posicionar bem nesse jogo internacional, porque a posição atual do Brasil é humilhante. O Brasil não tem condição de brigar e defender, vamos dizer, seus interesses contra Estados Unidos e China num momento tenso como hoje. O Brasil fica fazendo uma dança meio ridícula. Ele tem que exportar os nossos commodities agrícolas para a China, ao mesmo tempo que os Estados Unidos falam, agora eu mando no continente, você vai ter que se realinhar aqui. E aí a gente está vendo isso acontecer. Isso vai acontecer seja o Lula, seja o Flávio, ou seja o Jair, ou qualquer um. Como se reposiciona? Ficando novamente forte. Para ficar forte, novamente, você tem que resolver a questão fiscal, as contas públicas, se tornar competitivo do ponto de vista econômico, retomar o território, investir em tecnologia, investir nas suas próprias forças armadas, saber utilizar suas vantagens comparativas como energia, terra rara, trazer através das parcerias os Estados Unidos ou qualquer outra nação para produzir semicondutor com terra rara aqui, compartilhando tecnologia com a gente, para ser um parceiro forte que os outros não possam abdicar. E aí, com base nisso, se recolocar como potência, que é o que a gente propõe no Livro Amarelo. Primeiro uma potência regional na América do Sul, depois uma potência para o Sul global. Renan, mas essas ideias que são corretas, elas são a médio e longo prazo, essa reestruturação do Brasil. E a curto prazo, o Donald Trump não vai ter paciência. Ele vai querer um posicionamento do Brasil. O Brasil vai negociar comigo agora terras raras? O Brasil vai apoiar ou não o conflito, que ele chama de conflito, que é guerra no Irã, né? Qual seria o seu posicionamento para agora? Porque aí seria mais um posicionamento diplomático. É bem verdade que o Brasil precisa se reestruturar para se posicionar no cenário internacional com força. Até aí, nós concordamos. Sim. Mas como atuar agora no meio desse confronto diplomático? Qual a posição que o Brasil deveria adotar nesse momento? As posições, as cartinhas do Lula são bem feitas, são corretas? Não, assim, uma das coisas que o Brasil definitivamente precisa parar de fazer é se comportar como o poodle da China no cenário internacional, que é o que ele está fazendo com o governo Lula. Boa parte do problema com os Estados Unidos são das posições subalternas que o Brasil desenvolve. Tanto foi na questão do Irã, quanto na questão de Israel, antes na questão da Ucrânia. E se pintar mais algum conflito que seja do interesse, por exemplo, ou da China ou da Rússia, com o governo Lula, o Brasil vai se comportar de uma maneira que vai gerar incidentes diplomáticos dos Estados Unidos. Esse alinhamento automático com a China a gente não vai ter. Com certeza, um governo nosso não pode ter. Isso abre espaço para uma relação melhor com os próprios Estados Unidos da América. Essa relação, porém, não pode ser de sujeição, de submissão. Os Estados Unidos claramente estão interessados nas terras raras do Brasil. O Brasil tem essas reservas. Só que em quais termos isso vai acontecer? Eu vi o Flávio Bolsonaro indo para lá falando, olha, nossas terras raras podem ser úteis para você. Mas como elas serão úteis para a gente? A indústria de semicondutor fica aqui ou fica lá? Haverá compartilhamento de tecnologia? Haverá sociedade com empresas brasileiras? Os Estados Unidos, eles falam muito assim, vocês têm que tirar a China da América do Sul. Tem? Agora sim, a China compra todas as nossas commodities. A China também está querendo investir em infraestrutura no Brasil. Os Estados Unidos querem botar dinheiro no Brasil? Ou a parceria deles é só no susto, é só no medo? A gente tem que se reposicionar no jogo. E a primeira coisa é sair desse alinhamento automático que tem na China, que aí permite que a gente volte a negociar no campo de batalha. Hoje nós estamos numa posição de alinhamento automático. E alinhamento automático submisso. E essa posição a gente tem que sair definitivamente. Eu concordo que há uma inevitabilidade nas Américas em lidar com os Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos acham que a região como um todo é uma reserva estratégica para eles. Dito isso, entendendo que eles querem ter um controle sobre essa reserva estratégica, nós somos a maior nação da América do Sul.
E isso vai precisar ser respeitado e eles assim o respeitam. Como construir isso, eu acho que passa por esse realinhamento internacional. Vai abrir o espaço de uma discussão que vai ser boa pra gente. A gente segue girando aqui os convidados com diversos assuntos, entrevistando hoje Renan Santos, que é o presidente do Missão e que deverá também disputar a presidência da República e que, se eleito, quer ter uma divisão ou rever o estado ou a cidade do Rio de Janeiro. Que história é essa que o senhor quer fazer com o Rio de Janeiro? A gente quer voltar com o velho estado da Guanabara, que foi extinto de maneira, inclusive, inconstitucional, mas trazer o conceito de uma cidade autônoma, né? Uma ideia de cidade-estado, como existem, não estou inventando a roda, como existe na Argentina com Buenos Aires, como tem com Hong Kong, como tem com Pequim, como tem com Xangai, a ideia de uma cidade que se auto-administra, que seus recursos ficam lá, com uma zona econômica especial voltado para a área de turismo, para a área de tecnologia e para a área de produção de conteúdos, seja cinemáticos, na parte de arte e festivais e espetáculos, que torna a vocação carioca em ser uma cidade que abre as portas do Brasil para o mundo, sendo funcional. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro, um dos grandes problemas dela é que ela é administrada por uma elite política da Baixada e do interior, altamente corrupta, que não usa as potencialidades da cidade. O Brasil, em grande medida, é conhecido mundialmente por conta do Rio de Janeiro. Eu considero um erro. O Brasil é mais do que apenas o Rio de Janeiro. Mas o Brasil também é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é uma parte muito importante disso. Então, se tornar uma cidade como essa, uma cidade que daqui 20, 30 anos pode ter um status de uma Dubai, uma dessas cidades globais que recebem investidores internacionais, uma cidade que mistura entretenimento com segurança e com o bem viver, é uma cidade que o Rio de Janeiro tem potencial total de ser. E entregar essa autonomia para o Rio de Janeiro significa reconhecer esse status especial. Até porque o Rio, verdade seja dita, ele está num lento processo de decadência desde que ele deixou de ser capital. E esse lento processo de decadência é um processo muito triste. Você vai no Rio de Janeiro, você vê a potencialidade, o mundo vê isso, mas ela nunca se realiza. Eu acho que essa seria a forma de realizar essa potencialidade do Rio. André, por favor. O senhor comentou que popularidade foi feita para ser derretida, pensando em projetos que podem ser impopulares. O senhor, pensando nisso, apoiaria o fim da reeleição? Com certeza. Com certeza. Eu acho que a reeleição foi... Somente no Executivo? No Legislativo não acho problemático. Agora, no Executivo, sim. Porque a demanda da gestão pública fica toda construída dentro de um calendário eleitoral. E você nunca consegue construir base, porque quem pode fazer parte da base política se torna seu adversário. E em 4 anos, essas ideias que o senhor disse, tanto internacional quanto no Rio de Janeiro, o senhor não conseguiria, então, executar? Em grande parte eu conseguiria, mas aí eu poderia fazer meu sucessor, que poderia tocar isso, até porque eu não tenho interesse nenhum em perpetuar no poder. Eu teria interesse em andar com essa agenda. Eu quero ser visto na história como um grande reformista. Uma pessoa que pegou o Brasil no Estado, apontou uma direção e tocou ela. E eu gastaria todo o meu capital político nisso. Todo. Sob essa perspectiva de reformista, na sua opinião, quem foi o presidente mais reformista do Brasil, se é que nós tivemos um presidente reformista até aqui? Eu poderia citar dois. Tanto o Kubitschek tinha uma imaginação de Brasil diferente, uma imaginação de desenvolvimento de nação para o Brasil, e o Fernando Henrique Cardoso. Ambos têm muitas falhas. O Kubitschek deixou uma crise econômica para os sucessores. O Fernando Henrique Cardoso era ainda um homem do tempo dele, no sentido de estar preso naquele consenso social democrático e tal. Dito isso, foram presidentes que tentaram imaginar um Brasil diferente. E isso tem algum mérito, porque a maior parte dos outros presidentes não tentaram imaginar praticamente nada. Então, eu cito os sucessores do Fernando Henrique Cardoso. Eu poderia até citar, assim, em termos de tentar fazer algo diferente, até o Collor tentou, mas depois foi apenas um vazio. O PT, até hoje, acho que esse governo do Lula, ele é o pior de todos os governos que o Lula fez, o PT parece que ficou tentando trocar o pneu do carro com o carro andando. Né? Ele continuou com a agenda econômica do PSDB, quando o Lula entrou em 2003... Aí depois, não, mas não vou fazer muitas reformas, não vou agestar muito, vou só, sei lá, vou dar um Bolsa Família aqui, vou aumentar a bancarização, vou endividar as pessoas, mete um ProUni e vê o que acontece. Na prática, eles não imaginaram um país diferente. E aí, esse governo atual do Lula não tem absolutamente nada disso. Então, grandes presidentes que eu colocaria como referência, acho que especialmente o Kubitschek. Ele imaginou um Brasil para além do litoral e acho que isso tem um mérito muito grande. Que é o Brasil hoje que está dando certo, né? O Brasil do agro. Um Kubitschek hoje daria certo no Brasil de hoje? Ou foi algo muito década de 50, 60 mesmo? Havia um surto de otimismo naquela época, né? O Kubitschek, o presidente Bossa Nova, era um período, a gente vai lembrar que o Brasil
estava ganhando Copas do Mundo aos montes, né? No período que o mundo gostava de futebol. A Bossa Nova era uma das músicas mais ouvidas do mundo. O Rio de Janeiro era a Dubai da época, o lugar que as pessoas iam visitar, estrelas de Hollywood iam para lá. E aí ele transformou esse otimismo numa imaginação de um país ainda maior. Acho que há um mérito claro nisso aí. Hoje o clima é contrário, hoje o clima é negativo. As pessoas chamam o Brasil dos nomes mais horríveis possíveis, as pessoas aceitaram que o Brasil é um favelão. E eu estou tentando fazer algo diferente, que é imaginar assim, gente, o Brasil pode ser muito melhor e a gente pode reeditar essa espécie de era de ouro que a gente chegou a ter no passado, em ser um país que vende cultura, um país que se gosta, um país que é orgulhoso da sua própria cultura e que não trata os seus vícios como qualidades. Como a ideia de você ter a ideia do brasileiro ser um cachorro caramelo favelizado. Eu não quero aceitar isso. Aquele Brasil que se propunha grande na época do Juscelino tem que ser reimaginado agora. Talvez, né, o Juscelino se beneficiou do momento bom que havia na mente das pessoas. Eu quero fazer o contrário, eu quero pegar um momento ruim e transformar num momento bom. Fazer as pessoas sonharem com essa glória novamente. O senhor fez uma cena ao agronegócio e também disse agora há pouco sobre esses auxílios e ter uma dependência, né, do Bolsa Família, que isso é ruim, que o senhor incentiva que tenha uma independência, que tenha uma renda, que não seja um auxílio. E o senhor cita o agronegócio, o agro que hoje reclama que o governo não tem tido um diálogo, está faltando incentivo, falta recurso. O senhor, se eleito num cenário eleitoral, como vai ser a conversa, o diálogo com o senhor? O senhor defende incentivos para o agronegócio? O pequeno produtor no Brasil, ele está passando por um surto agora de recuperações judiciais. As condições internacionais não estão boas para a agricultura brasileira. A gente está vendo agora um cenário em que até fertilizante pode passar por um surto de escassez. Estão falando até em duplicar o preço dos fertilizantes. A gente vê um país que produz soja, milho aos montes, mas não tem silo suficiente para armazenar, ferrovia o suficiente para distribuir. Não tem escoamento. Não tem nem... Assim, a capacidade de escoamento brasileira é pífia. Passou agora o licenciamento ambiental, vamos ver se resolve alguma coisa, mas mesmo isso fica sendo brecado. A gente teve agora a invasão da Cargill com índios lá na região norte do Brasil, porque estão bravos com uma hidrovia. E agora a gente está vendo discussões sobre a ferrogrão, que é uma coisa que deveria estar funcionando há muito tempo. O fato de a gente não conseguir entregar o básico para o agro torna tudo absolutamente insano. O agro tem que ser uma mola propulsora do desenvolvimento, inclusive industrial, de várias regiões do Brasil. A boa parte da industrialização do Brasil aconteceu no começo do século XX, baseado no excesso de capital dos produtores de café, que acabou se escoando para outras áreas. Pois bem, hoje o produtor brasileiro, ele tem que escoar essa produção dele em outras áreas que agreguem valor. Por exemplo, você tem milho, você pode ter biodiesel de milho, você pode ter agora biocombustível de cana, para além do etanol, né? Estou falando de biodiesel de cana também. Você tem investimentos em outras áreas mesmo, startups fundadas por filhos de agricultores, né? Ou capital que vira poupança, essa poupança se torna investida por outros setores da economia. Isso, para acontecer, precisa manter o agro estável e em crescimento. Para o agro ficar estável em crescimento, nós temos que entregar segurança jurídica, segurança na área de fertilizantes, ou seja, nós temos que ter uma indústria nacional de fertilizantes usando o nosso potássio, usando o nosso fosfato, que hoje é proibido, é interditado por ONGs internacionais e por uma campanha de sabotagem, infraestrutura própria, energia barata e sistema de silos e armazenamentos. Se nós tivermos isso à disposição, o agro faz o trabalho dele sozinho, como já vem fazendo a duras penas há muito tempo. E só lembrando, muita gente fala, não, o agro brasileiro só cresce porque tem um financiamento especial. Quando comparado com o resto do mundo, o agro brasileiro é até subfinanciado, dado que é um agro altamente competitivo. Então, o que nós precisamos é terminar de entregar as ferramentas para o agro brasileiro e ele sabe disso. Por favor, Túlio. Vamos mudar um pouquinho de assunto de novo, falar um pouco de segurança pública. Eu vejo nas suas propostas um certo radicalismo, vamos dizer assim, no sentido de aumentar a repressão policial, né? Aquelas frases como eu vou matar se você não se render. Eu vejo também uma política de encarceramento maior, que, de certa medida, hoje a gente vive um cenário de guerra, né? Acho que morre mais pessoa aqui se bobear do que no Irã. Então, na Ucrânia, com certeza. Então, a gente até entende esse radicalismo. Agora, para além disso, existe uma outra questão que é a preventiva, porque o Brasil não tem hoje um efetivo policial, principalmente pelos estados, para dar conta de toda essa criminalidade. E a gente sabe que a criminalidade graça, reina, ela germina quando o Estado não se faz presente. A gente vê várias operações ali no Rio de Janeiro com repressão dura, a polícia sai de lá, o crime volta em pouco tempo. Por quê? Porque não há ocupação ali dos espaços, né? E aí entra num ponto, diz que tem um ditado alemão que fala que o diabo mora nos detalhes. Entra num ponto que é o seguinte, será que não é hora de reforçar mais as guardas municipais? Elas têm inteligência, têm câmeras, estão interligadas a serviços públicos, como hospitais, por exemplo, onde os bandidos chegam lá. Muitos municípios têm mais guarda municipal do que policial.
tem mais equipamento, mais viatura. Se olhar aqui na Grande São Paulo, você vai ver que os municípios ao redor têm mais efetivo que a própria Polícia Militar. Então, para além das suas ideias que a gente conhece, eu quero que você fale um pouco sobre a municipalização ou não da segurança pública, se você concorda ou não com esse ponto. Primeiro eu vou chegar na premissa. Eu não acho que o meu discurso seja radical. Eu estou falando de implementar na parte, vamos dizer, de penas, né, em termos de direito penal, e também na lei de execução penal, coisas que países calmos e tranquilos de primeiro mundo fazem. E também vou concordar com você que é uma guerra, e nessa guerra a gente está perdendo. A municipalização, o uso das guardas civis, vamos falar, o uso de câmeras e sistemas, como a gente tem o Smart Sampa aqui em São Paulo, eu visitei uma versão dele em Pouso Alegre, sensacional, ajudam demais. Mas isso, se não for acompanhado paralelamente nas mudanças nas leis penais, nas leis de execução penal, com institutos de progressão de pena, maluquices, ou mesmo um juiz de garantia que dá uma canetada e não deixa o cara ser preso, faz com que o policial pegue o bandido vai, é detido e volta a cometer o crime logo em seguida. Então, a mudança das leis penais, elas não são radicais. Elas são apenas a constatação de uma realidade, que hoje, mesmo quando a gente tem a tecnologia, a gente não tem um sistema de incentivo bacana que faça o bandido ter medo de ser preso. O bandido hoje, ele sequer tem medo de ser pego, quanto mais de ficar muito tempo na cadeia. E quando chega na cadeia, ele ainda tem uma espécie de um seguro de vida, que é o seguro de ser um faccionado, em que ele está protegido lá dentro. Todas essas etapas da atividade econômica delituosa do bandido, elas têm que ser destruídas, que é o que a gente está propondo. A gente tem que destruir a facção dele, tem que destruir o domínio que essa facção tem dentro do presídio, a gente tem que destruir as leis fáceis, que permite que o cara faça um cálculo. Se eu for pego roubando um celular, não vai acontecer nada. Se eu usar um menor de idade, então, tá mais tranquilo. Toda essa lógica tem que ser desmontada. O uso do aparato municipal, óbvio que é muito bem-vindo, adoro a ideia, mas eu vou colocar uma pequena ressalva de ordem prática. A maior parte dos municípios no Brasil são pouco ou nada sustentáveis do ponto de vista econômico-financeiro. Eles acabam dependendo de cidades polos, que inclusive fazem esses sistemas de monitoramento, para poder garantir, vamos dizer, um funcionamento legal. E é assim que o Comando Vermelho atua. Ele vê cidades no Nordeste pequenas que não têm capacidade de ter uma estrutura municipal de segurança funcional e eles simplesmente tomam essas cidades. A tomativa que o Comando Vermelho e outras facções fazem em cidades pequenas no Nordeste se baseia na incapacidade econômica dessas cidades se sustentarem. Por isso que a destruição da facção em si, do plano de expansão, é um plano que tem que vir do governo federal. Então, concordo, acho bacana, mas isso passa de uma leitura holística da coisa. Entendendo que em alguns lugares nem vai ter municípios capazes de se sustentar para tocar isso. E o senhor defende a prisão perpétua? Defendo a prisão perpétua. Eu defendo que a gente deva abrir discussão para pessoas que cometem crimes hediondos, até da pena de morte no Brasil, mesmo sendo cláusula pétrea. Entendo que eu não terei força, até aquelas batalhas que você sabe que você pode ganhar. Não acho que eu terei força até o final do meu primeiro mandato de alterar a Constituição de maneira tão profunda. Mas discussão sobre aumentos muito relevantes de pena tem que ser feitos. Porque hoje um bandido se sente muito seguro cometer os crimes que ele comete. De forma geral, ou para algum líder de facção, líder de algum segmento, ou para todos que cometerem esses crimes dentro faccionado, um líder de uma facção, na minha visão, ele tem que ter prisão perpétua e nunca mais sair, porque ele é um perigo para a sociedade. Existe um perigo, claro, só da existência dele, do convívio social dele. Dito isso, um líder de uma facção criminosa no Brasil, ele é responsável de maneira extensiva por todos os crimes que são cometidos pela sua facção. Portanto, esse cara, na ficha dele, o que direto ou indiretamente não passou de pedidos de assassinato, assaltos a uma armada, roubos, estupros, ocupações territoriais. Então, essa pessoa não pode ser reintegrada à sociedade, nem haver qualquer discussão sobre tentativa de recuperação. Esse cara é um inimigo do Estado brasileiro. A destruição dele, ela tem que ser celebrada. Então, as leis têm que refletir esse ânimo da população brasileira em vencer uma guerra contra esse cara. Tudo quer complementar? Só um complemento rápido. Eu, como o Acácio, sabemos que esse tipo de proposta, quando mexe em cláusula pétrea, não pode ser feito nem por emenda constitucional. Sim. Eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor da pena de morte, mas eu digo que para isso é preciso refundar, é preciso de uma nova Constituição, é preciso de um processo revolucionário mais profundo para implementar essas ideias. Você está disposto a levar adiante uma ideia dessa envergadura, de reformular por inteiro, de nós temos uma nova Constituição, porque muito das suas ideias vai passar inevitavelmente por isso. As ideias todas que eu trouxe aqui, tirando a parte da pena de morte, essa discussão que é importante, todas elas podem ser alteradas por PEC ou projeto de lei normal. Essa passa por uma reformulação da Constituição, se tem um processo originário ali de uma Constituição nova. E eu acho que o Brasil vai precisar ter uma discussão sobre a nova Constituição em algum momento, porque a Constituição atual, ela é impeditiva, ela é um impedimento para o crescimento do Brasil.
É uma Constituição que foi construída num contexto diferente, que via um tipo de Brasil adaptado a um mundo diferente. Aquele mundo ao qual a Constituição foi construída caiu, ele não existe mais. O Brasil se tornou caro antes de ficar rico. E aí, hoje, a gente não consegue encarar problemas óbvios. Por exemplo, para fazer qualquer reforma econômica no Brasil, você tem que ter uma PEC, uma alteração na Constituição. Qualquer tema é constitucionalizado. E aí você tem como consequência disso um STF hiperpoderoso, porque se tudo é matéria constitucional e o Tribunal Constitucional é STF, o STF manda em tudo. E aí, é verdade. Então, a gente vai precisar ter essa discussão. Falando em viabilidade, em execução do meu governo, eu não creio que eu vou conseguir fazer isso no primeiro mandato. Até porque eu tenho outras reformas como a administrativa que a gente falou aqui, que serão prioridade, que elas vão mudar a lógica de funcionamento do Estado brasileiro, que é muito importante. Dito isso, um segundo mandato do Partido Missão, com certeza trataria essa discussão. Tem que botar essa discussão na mesa. A Constituição nossa hoje é um impeditivo para o nosso crescimento. André, por favor. Pré-candidato, mudando um pouquinho de assunto, voltando para a economia, o tema de empreendedorismo, o senhor citou que é empreendedor, né, empresário. Qual que é a agenda que o seu partido pretende mostrar para a população brasileira, para o empreendedor, para o trabalhador autônomo, para o entregador que o senhor citou em uma das suas falas? Hoje, quando você trabalha e produz, seja sendo um empreendedor, seja sendo um empreendedor individual, seja sendo um trabalhador, você é penalizado. O empreendedor é tratado como um bandido. A tributação é alta, a tributação é complicada, o dinheiro é caro, as regras são confusas. O empregado, ele tem a insegurança de saber se o emprego dele vai ou não vai existir. E o transporte que leva ele da casa até o trabalho é um transporte ruim. Ele também sabe que ele pode ser assaltado no meio do caminho. E a garantia de que o negócio que ele trabalha vai continuar existindo nos próximos anos é cada vez menor. Quando a gente coloca todas essas coisas na mesa, a gente vê que as pessoas que trabalham e produzem no Brasil estão inseguras, estão depressivas, estão, vamos dizer, com medo sobre o futuro. E esse medo ele é percebido nas pesquisas. Pois bem, nós temos que ter uma agenda de competitividade que é uma agenda amiga de quem trabalha e produz. Então, a agenda de competitividade ela tem que facilitar contratações e demissões. Ela tem que vir acompanhada, vamos dizer, de uma agenda de investimentos em infraestrutura que reduza custos que vão de energia a combustível, a infraestrutura de transporte, leis que reduzam burocratização. O licenciamento ambiental que passou já é um avanço bem grande, que vai ajudar a abertura de novos negócios também. Quando a gente coloca isso na mesa, com uma reforma fiscal que diminui o custo do dinheiro, aí eu falo em abaixar os impostos e falo em dinheiro mais barato e um medo, vamos dizer, menor na hora de você investir em um negócio novo. Isso gera um ambiente mais amigável para essa pessoa. E isso gera efeitos, vamos dizer, do ponto de vista econômico e também na vida das pessoas muito grande. Então, essa é a agenda que eu quero colocar. Uma agenda que facilita a contratação, facilita a demissão, facilita abrir empresa, facilita fechar uma empresa. Quando o senhor fala de facilitar a contratação, o senhor pensa numa nova reforma trabalhista, de mudar um pouquinho o regime CLT? Eu considero o regime, veja só, o regime trabalhista brasileiro, que é o regime da CLT, ele é um regime ultrapassado. Não à toa, uma parte muito importante da população brasileira se tornou MEI, outra está na informalidade pura e simples e um pedaço está a CLT. As gerações mais novas já não querem nem o CLT. Elas querem essa flexibilização. E aí, quando a gente olha o mundo, os países que concorrem conosco, vou pegar do Vietnã, vou pegar a própria China, vou pegar a Índia, eles têm leis trabalhistas mais flexíveis do que as nossas. E o Brasil passou o bonde de a gente falar, quero me comparar com a França. Não, porque, meus amigos, a gente não se compara com a França, a gente está perdendo para o Vietnã, a gente está perdendo para a Botsuana. Então, vamos ver o que esses outros países estão fazendo para a gente poder competir com eles no mercado global. Então, nós precisamos flexibilizar a nossa legislação, facilitar as contratações das pessoas, deixar os empreendedores mais seguros e as pessoas que querem trabalhar, elas têm capacidade de fazer sua jornada de trabalho, negociar o tempo de trabalho dela de uma maneira mais, vamos dizer, mais plena. Hoje, o que supostamente a garante vira um peso. Inclusive, até porque fica menos salário no bolso da pessoa hoje com a CLT no fim do dia. O senhor defende uma reserva de Bitcoin também. Como isso seria? Se ele alcançasse ali uma redução de valor, chegasse em 60%, como já aconteceu, como ficaria a economia? Como seria essa aplicação? Olha, o Bitcoin, quando você pega a curva dele de aumento, por mais que ele passe por oscilações, ele é como se fosse uma senoide em tendência de subida. Ele oscila no dia a dia, oscila no mês a mês, oscila no ano a ano, mas a tendência dele é sempre de subida e ele está virando uma reserva internacional estratégica. Ter Bitcoin, né, como uma reserva de valor para uma nação moderna que entende o papel do Bitcoin no futuro é importante. Assim como tornar o Brasil um país, vamos dizer, amigável para investidores na área de cripto e para investidores na área de tech como um todo. Eu acho que, vamos dizer, isso é um aceno muito importante para que o capital humano de alta qualidade que existe ao redor do mundo veja no Brasil um lugar amigável para ele construir empresas. Porque isso é uma das coisas que nós precisamos fazer. O Brasil tem um potencial num mundo cheio de nômades digitais, em que talentos vão ficar viajando de um país para o outro, em atrair essas pessoas para viver bem aqui e montar empresas de tecnologia.
E ter a reserva de Bitcoin, não apenas como uma reserva de valor, que ao longo do tempo vai se valorizar, mas também como uma sinalização para esse universo, é um investimento que vale a pena. Ele vale a pena em todos os sentidos. E ainda tem outras discussões que a gente pode trazer também sobre o uso de blockchain dentro do serviço público, para validação, vamos dizer, de tarefas internas e também para controle e combate à corrupção, que é bem legal. E a história da moeda sul-americana que eu vi nas obras do Partido Missão, ela ainda está de pé hoje? Ela se aplicaria hoje? Uma das ideias que a gente quer colocar é a ideia do real ser uma reserva de valor para transações dentro da América do Sul. Hoje a gente vê um questionamento do dólar como essa moeda única e ter o real acompanhado de um banco sediado no Brasil para investimentos em infraestrutura, isso seria uma ferramenta muito importante para a região para afirmar o Brasil como essa potência regional na área de infraestrutura, pacificadora também em termos de segurança, mas também para ajudar a se beneficiar de um comércio regional que precisa aumentar. O Brasil é muito isolado dos demais países e é a maior potência da região. E isso, se a gente olhar em termos geopolíticos no longo prazo, faz muito sentido, porque o Brasil se firmando como uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30, 40 anos, ele vai ter sua região que vai ser uma reserva estratégica de poder. E a região é a América do Sul. E os Estados Unidos terão que compreender isso. Isso vai fazer parte de um jogo. Então, sim, o Brasil tem que colocar isso no próprio horizonte. Não é para agora. Uma briga com o Trump. Mas ele vai estar morto quando isso acontecer. Ele nem vai existir mais. Que rendem muito, inclusive, ele vai estar morto. Internacionais, né? Vai demorar. Último giro aqui, reta final, alguns minutos. A Cássio Miranda, por favor, antes da morte do Trump, por favor. O ótimo é inimigo do bom. São várias as reformas propostas por você. Olhando para todas elas, qual é a sua preferida? Qual é aquela que você diria, essa eu quero que seja a primeira a ser implementada, a mais primordial na sua visão? As duas que eu vou colocar, porque se a gente não fizer, não existe mais Brasil. Uma é uma reforma fiscal que eu vou passar na transição. A minha PEC da transição é a PEC do Kim Kataguiri. E a primeira, tão logo eu tome posse, é uma reforma nas leis penais, nas leis de execução penal e um enfrentamento muito claro ao crime organizado, com implementação do falado que a gente discutiu aqui, direito penal do inimigo. Essas são as duas coisas, porque uma resolve as contas públicas e altera um clima de derrota que existe dentro da economia brasileira, e a outra devolve o território brasileiro e a liberdade de ir e vir para o brasileiro. Ou seja, eu volto a ter um país. Se eu passo essas duas coisas, eu volto a ter um país normal, coisa que a gente não tem. Depois de ter um país normal, todo o resto passa a ser, vamos colocar aqui, lucro, né? Que aí eu posso discutir a agenda de competitividade, como a gente falou, uma agenda voltada para o agro, investimento de infraestrutura, desfavelização, pegar as regiões mais pobres do Brasil e torná-las autossuficientes, uma reforma no Pacto Federativo, a reforma administrativa que a gente falou. Mas essas duas primeiras é o básico. Se a gente não faz isso, a gente não tem país. Última para fechar, mais uma. Pré-candidato, o senhor prefere enfrentar Lula ou Flávio no eventual segundo turno? Acho que é melhor para o Brasil o Lula já cair no primeiro turno e eu enfrentar o Flávio. Aí vai ser um prazer, porque ele não vai poder fugir dos debates no segundo turno. Aí vai ser muito legal. O senhor não estando no segundo turno, quem o senhor apoiaria? Eu estarei no segundo turno. Não se entra numa batalha pensando em perder. Teve também em São Paulo o discurso do Pablo Marçal, que não haveria um segundo turno. Ele não conseguiu avançar e teve que apoiar algum nome no segundo turno. É que ele é um estelionatário. Repito a pergunta. Eu não vou me colocar na mesma posição de um Pablo Marçal. Eu entrei nessa batalha com apenas um... Ele ocupa essa posição? O quê? De um estelionatário? Disse, né? Sim, claramente. E se ele quiser, ele me processe. Não tenho nenhum problema em falar isso. Ele é um brincalhão, ele brincou com a esperança das pessoas e ganhou dinheiro com a esperança das pessoas. Eu acho isso vergonhoso, eu acho isso nojento. E às vezes as pessoas me comparam a ele só porque eu sou um outsider nas eleições. Eu não sou. Eu montei um partido político, trabalho de milhares de jovens que coletaram assinaturas ao redor do Brasil. Eu não estou aqui para destruir o sistema. Eu estou aqui para pegar o Brasil e transformar o Brasil num país sério e reformar o sistema. É por isso que eu não sou um destrutor. Eu não estou aqui um destruidor. Eu estou aqui para reformar, para fazer o Brasil virar um país sério. E, nesse sentido, eu só vou trabalhar para ir para o segundo turno. Eu não vou olhar para o lado, eu não vou querer saber, eu só vou trabalhar. Até porque meu partido tem só 4 meses e eu já estou bem nas pesquisas. Pegar um gancho no Pablo Marçal e Partido Missão, ele fez uma aposta que se o partido fosse estruturado, ele daria uma determinada quantidade. A gente fez uma aposta com o Kim, né? Pagou essa aposta? R$500 mil não pagou, né? É por isso que quando eu falo estelionatário, eu não estou brincando, né? O cara nem para cumprir as apostas que ele faz por aí. Ele disse que a gente não montaria o partido. Diferente dele, a gente montou. Hoje ele está contratado como funcionário do Partido União Brasil, para fazer propaganda para os candidatos do União Brasil. Hoje, eu que ele duvidava, ou quem que ele duvidava, estamos liderando o nosso próprio partido político, participando da corrida não só presidencial, mas estadual em vários lugares. Última, Túlio, para a gente fechar. Eu estou deduzindo aqui que se houvesse um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, hipoteticamente, você votaria nulo de novo.
Tô certo ou tô errado? E você aceitaria um apoio de Flávio Bolsonaro, se eventualmente você vencer Flávio Bolsonaro no primeiro turno, um apoio para o segundo turno? Eu não entro numa batalha pensando em perder. Quando fui montar um partido político, todo mundo duvidou que eu consegui. E as pessoas falaram que o mais provável era eu simplesmente não ter o nosso partido montado. Também duvidaram quando a gente foi tocar o impeachment da Dilma Rousseff. E no impeachment de impeachment e na montagem do nosso partido, eu não olhei para o lado e eu falei, vou montar. Eu só trabalho com a hipótese de ter partido pronto e a Dilma derrubada. Eu vou trabalhar apenas para vencer a eleição. Então, não é que eu estou me evadindo dessa pergunta. É porque essa pergunta não existe na minha cabeça. Se eu simplesmente começar a pensar assim, eu já perdi. Então, eu tenho que ir até o fim. Internamente tinha o nome do Kim, até por conta da idade, imagino que não foi escolhido. E o senhor é um nome que não tem tanta visibilidade, está começando agora, a senhora disse diversas vezes que está indo em rádios e emissoras para tentar viabilizar o nome do senhor. O senhor é um candidato de verdade ou é um experimento do Missão? Eu sou um experimento dos meus pais, né? Me colocaram no mundo, se vai dar certo ou não, a gente vai saber até o final da vida. Mas eu sou uma liderança verdadeira do grupo político com o qual faço parte. Eu fundei o meu MBL, quando eu fundei, um jovem, tinha 30 anos, e no processo de impeachment da Dilma, eu liderei, inclusive, parlamentares. Eu fui vice-presidente do comitê do impeachment. Eu fundei uma revista de cultura e política no Brasil, fundei um aplicativo que é uma rede social própria, lidero um partido político e o maior movimento político do Brasil ao mesmo tempo. Sou escritor, também sou compositor. Sou uma pessoa capaz e isso me qualifica a ser, enquanto uma pessoa séria, capaz de grandes realizações, um líder político para o Brasil. Então, eu vou até o final nas eleições e eu lidero uma massa de pessoas sensacional. Eu lidero hoje o que há de melhor no Brasil. Onde há capital humano de qualidade, onde há uma pessoa inteligente, há um apoiador da missão. E isso está se espalhando cada vez mais. Então, não há um experimento, há apenas, vamos dizer, a constatação de que o sonho de um Brasil diferente vai dar certo, a gente vai chegar lá. Uma conversa direto ao ponto com Renan Santos, o presidente do Missão, aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, presidente. Obrigado, eu que agradeço, maravilhosa conversa, uma honra estar sempre aqui com vocês. A honra é nossa, também agradeço aos nossos convidados de hoje, ao advogado e comentarista da Jovem Pan, o Túlio Nassam, também o nosso colega convidado, o André, da revista Exame, e o Acácio Miranda, também advogado e comentarista da Jovem Pan. E, acima de tudo, você que nos acompanhou aqui na Jovem Pan, nas redes sociais, na rede de rádios também, no aplicativo. Se quiser rever essa ou outras edições do Direto ao Ponto, acesse, inclusive, as redes sociais da Jovem Pan. Fique em paz, se cuide, um forte abraço. Jovem Pan, jornalismo independente. Tchau.